Muita boa noite. Hoje eu vou conversar com uma pessoa super especial, que é a Sandra, onde a gente vai falar sobre LinkedIn, sobre saúde digital, falar um pouco sobre esses universos. Vou aguardar um pouquinho para a gente ver, mas já vai pegando aí caneta e papel e a gente vai ter muitas anotações para a gente ir fazendo, tá bom? A Sandra aí para entrar com a gente, para a gente conversar um pouquinho. Oi, Sandra, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com você. Prazer imenso, muito obrigado por aceitar o convite. Você me ouve bem? Me vê bem? Ouço muito bem, e você? Excelente também. Ó, já peguei minha canetinha, meu papel, apesar de ser da saúde digital, como bom enfermeiro, sempre estou com a caneta e o papel na mão. Enfermeiro sempre tem algo para anotar. Exatamente. Sandra, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o seu aceite por estar aqui hoje. A gente já trocou algumas mensagens lá no LinkedIn, justamente o assunto da live, né? O LinkedIn, que está conectando tantos profissionais e tem a potencial, né, para alavancar a nossa carreira. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre minha perspectiva quanto enfermeiro em saúde digital, as possibilidades. E gostaria de iniciar abrindo espaço para que você se apresente. Eu sempre gosto de deixar esse espaço para que as pessoas se apresentem, porque cada um gosta de se identificar de uma maneira ímpar, né? E aí a gente escuta um pouquinho sobre você e aí depois a gente vai conversando. Vai ser uma conversa mesmo, a gente vai conversando aqui como amigos. Tá legal. Bem, como para quem me conhece, né, e para quem não me conhece, meu nome é Sandra Pereira. Eu sou mestre em enfermagem, eu sou especialista em gestão de serviços de saúde, coach de enfermagem. Tem 7 anos, mais ou menos, que eu atuo como mentora de carreira e já passaram por mim mais de 100 profissionais da área da saúde. Eu sou a primeira e única enfermeira Top Voice LinkedIn, tá? Que é uma grande honra para mim, que eu acredito que quando um profissional da enfermagem ganha algo, ele ganha para a classe toda. E sou coautora em 3 livros. O primeiro livro é Mentores Suas Práticas de Sucesso. O segundo, Mulheres na Enfermagem, que conta a minha história na enfermagem. E o terceiro é sobre a NR1. Excelente. Bom, eu vou aproveitar também para me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Lucas, sou enfermeiro formado pela UFRJ, mestre em saúde digital. Acabei de defender aí minha tese de mestrado. Parabéns, eu estou te acompanhando e estou vendo. É, então, mais um título aí. Há algumas pós-graduações também que complementam, né, a nossa caminhada dentro da enfermagem. E a Sandra é uma grande inspiração dentro do LinkedIn como a Top Voice. Não só por isso, né, pela sua contribuição na rede, mas pelo título também de ser Top Voice lá, que mostra que a enfermagem também pode ter essa representatividade na plataforma, né? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Ô Sandra, eu vi que você, para a gente iniciar aqui um pouquinho, você disse que você é mentora, né, de enfermagem para recolocação profissional e para profissionais no geral de enfermagem. Me conta um pouquinho sobre os profissionais que mais te buscam, assim, são profissionais que estão se formando agora ou são profissionais que estão buscando se redescobrir dentro desse universo? A maioria dos que me procuram são, em primeiro lugar, quem está querendo se desenvolver, se redescobrir profissionalmente, querendo fazer uma transição de carreira, ou uma transição radical, ou uma transição menos radical. E, em segundo lugar, é para recolocação profissional. Sendo Uhum. que, mesmo para recolocação profissional, os que mais me buscam são profissionais,
vamos dizer, que já têm uma experiência. Sim. Uhum. Poucos, os que estão em busca de primeiro emprego, me procuram. Não sei É. por quê, ainda tem que descobrir isso. Talvez eles ainda não tenham te descoberto, Sandra, porque ó, na hora que descobrir. Ô, Sandra, e aí falando um pouquinho, a gente entrando um pouquinho já nesse universo de LinkedIn, ah, qual a sua perspectiva, assim, a sua percepção de valor sobre essa rede para as pessoas, principalmente para nossos colegas enfermeiros, né? Vamos focar nesse grupo. Mas assim, eu sei que o LinkedIn é um universo para várias profissões, mas vamos focar aqui no nosso nicho da enfermagem. Eu acredito que o nosso nicho ainda não percebeu a importância do LinkedIn. Porque o LinkedIn é uma plataforma, é a maior plataforma profissional do mundo. Hoje o LinkedIn tem 1 bilhão de usuários no mundo. Só no Brasil são 70 milhões de usuários. Significa o quê? Que quando você está dentro do LinkedIn, você está falando com o mundo. Você está em um universo mundial. Você não está em um universo só brasileiro. E para você ter uma ideia, dentre os 5 países que mais utilizam o LinkedIn, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, que está em primeiro lugar, Índia em segundo, terceiro é o Brasil, quarto é a China e quinto Reino Unido. Então, tem um mar de oportunidades. O LinkedIn não é apenas um espaço para currículo. Tornou-se assim, um ecossistema de oportunidades. Sim, Se você se posicionar estrategicamente e para você se tornar uma autoridade profissional. sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu brinco que até uma live atrás, se você olhar ainda no meu Instagram, você vai ver que eu falava que o LinkedIn era uma vitrine. Só que eu gosto muito de fazer essa analogia, né? Só que eu mudei essa perspectiva, porque vitrine é quando a gente mostra o bolo pronto, né? E eu enxergo hoje o LinkedIn mais como um laboratório, onde você vai botando toda a sua trajetória, tudo que você está desenvolvendo, não só a sua formação pronta, mas tudo que você está desenvolvendo, para que você se conecte com outras pessoas que estão no mesmo nível que você e que em algum momento você alcance, por exemplo, fundadores, CEOs, recrutadores, ah, que seja, como você falou, um ecossistema que você vai construindo. Não é postar e sair, não é, você fazer algo pontual, né? Me conta um pouco como que você enxerga essa perspectiva do LinkedIn assim, na carreira profissional. Né? Eu tinha muito isso para mim de vitrine, tipo, mostrar, né? Eu falava com os colegas, vamos mostrar no LinkedIn, mas agora eu mudei essa perspectiva E de tem vamos que mudar conectar, mesmo. vamos. O LinkedIn, ele possui 3 pilares fundamentais, tá? Já vou anotar aqui. O primeiro pilar é clareza de identidade profissional. Para você entrar no LinkedIn, você precisa de saber quem é você, para quem você fala e qual o problema que você resolve. O segundo pilar, direcionamento de conteúdo. Você não pode escrever de forma aleatoriamente. Você precisa ter um alinhamento junto à sua marca pessoal. E lembrando que marca pessoal é como que as pessoas te percebem. E como você mesmo falou, não é postar e sair correndo, não. Precisa de consistência estratégica, tá? Eu digo que você tem que postar, dependendo do que você deseja dentro do LinkedIn, no mínimo 3 vezes por semana e tem que ser um post com intenção. Por quê? Quando você posta, você vai gerar um valor. As Sim, pessoas vão te perceber através do conteúdo que você posta. Então, de acordo com o que você posta, é a forma como você vai ser percebido. Por isso que é importante saber
quem você é, para quem você vai postar e qual a sua intenção. Excelente, Sandra. E aí, eu acho que a gente pode acabar entrando em outro universo que hoje é inevitável, né? O uso de inteligência artificial. Você falou muito de identidade, de se perceber quanto profissional, e as pessoas estão utilizando cada vez mais, automatizando e criando inteligências artificiais para reproduzir esses conteúdos, até mesmo comentários, né? E aí é uma crise de identidade, né? É difícil você ter uma consistência com o uso de inteligência artificial dentro da rede, você criar conexões reais, né? Me conta um pouco como que você tem percebido esse movimento aí de uso de inteligência artificial desenfreada. Eu utilizo, não nego, utilizo no meu dia a dia para ajuste de parágrafo ou para ter um insight, uma ideia para desenvolver algo, mas eu vejo muito as pessoas só replicando, né? Como que você tem visto esse movimento? Ó, eu tenho visto que quando a pessoa posta sem uma curadoria de conteúdo, fica bem perceptível. Acho que para utilizar a inteligência artificial, a primeira coisa que você precisa de fazer um curso e aprender a utilizar a inteligência artificial. Porque à medida que você aprende, você vai dando sua voz. Mas você tem que falar primeiro, você tem que se conhecer, saber a sua intenção para quem que você vai postar. A partir daí, você vai conversar com a inteligência artificial para ela ter o tom de voz que você quer. Você quer um post mais técnico, mais profissional, mais emocional. E você tem que fazer diversos posts antes de postar. E mesmo assim, ela terminou de te dar um post, o que você tem que fazer? A curadoria de conteúdo. Deixar aquele post com a sua voz. Porque é difícil ela ficar com a sua voz. E tem gente que é um copia e cola. E você percebe Exatamente. perfeitamente e fica aquele negócio frio. Sim, Todos nós devemos usar. Eu utilizo também. Por quê? Tem dia que eu, por exemplo, eu posto todos os dias. Por falta de postar todos os dias, às vezes eu posto 2 vezes ao dia. Haja criatividade para conteúdo. Eu tenho sim, o meu tema central, que é carreira. Dentro de carreira, eu tenho, vamos dizer assim, os subtemas relacionados à carreira que eu posto. Mas aí, por exemplo, eu peço os ganchos ou os títulos para a inteligência artificial me fornecer. Por exemplo, me oferece 7 ganchos. Geralmente eu peço a mais do que eu quero. sim, Para 7 dias, eu peço de 10 a 14. Porque eu vou eliminar alguns que não tem nada a ver sim, comigo. E mesmo assim, ela me dá aquele gancho, gancho é o mesmo que título. Eu vou lá e faço um acerto. Que aquilo que ela me dá, às vezes, precisa, igual eu falo, a curadoria de conteúdo. sim. Então, eu faço um acerto para eu pedir do jeito que eu quero. E se a gente tem a inteligência artificial que vai acelerar o nosso processo de produção, no meu caso, que posto todos os dias, eu fiz 3 cursos de inteligência artificial, de vez em quando ainda estou fazendo. Não digo que eu sou craque, mas eu procuro conhecer aquilo que eu estou usando. Perfeito. E, Sandra, o LinkedIn ele é uma rede social, né? Não deixa de ser uma rede social. E por vezes, eu, assim, muitas vezes que eu olho para dentro do LinkedIn, eu vejo do 8 a 80 pessoas que postam pessoal demais, ou seja, como se fosse um Instagram, ou pessoas que postam como se fosse um artigo de doutorado, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Cada um tem um estilo, tá tudo bem. Mas eu queria falar um pouco sobre isso. Como utilizar, melhor utilizar a plataforma. E um pouco do que eu percebo também é que vai muito o que a gente falou lá no início, né? Não é só postar e sair, é muito mais você criar conexões comentando, interagindo.
pegando insights mesmo, vários ensinamentos que eu aprendi lá no LinkedIn para minha carreira. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa parte, assim, sua percepção quanto a isso. Olha, para você, que conteúdo que você deve postar? Aí depende de como que você quer que as pessoas te percebam. Eu, por exemplo, na mentoria que eu tenho de LinkedIn para impulsionar a carreira, o que é postar? O seu conhecimento e a sua experiência profissional. A experiência está relacionada a casos reais, lembrando, sem expor outras instituições, né? É o seu post ali, vamos dizer, limpo, não postar nada que vai agregar algum tipo de polêmica. A gente sabe que tem assuntos polêmicos, a gente não deve fazer isso. Insights do seu dia a dia de trabalho. Sei lá, uma foto, algo, escrever, né, sobre aquilo. E a sua opinião profissional que está em cima de quê? Do seu conhecimento e sua vivência. Então, construir a marca pessoal no LinkedIn é sobre conhecimento e sobre a experiência profissional. Então, Sim, qual que é a sua especialidade? Em cima dessa sua especialidade, você tem o seu conhecimento que vai fazer até com que você tenha criatividade para os conteúdos. E se você utilizar a inteligência artificial através do seu conhecimento, você também consegue fazer a curadoria de conteúdos. Não é sobre qualquer coisa, é algo que você tem domínio. Porque se sim. você quer construir a sua marca pessoal, tem que ser em cima da sua especialidade. Sim, total. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, desculpa, você ia falar mais alguma coisa? Eu queria lembrar Tá. uma coisa que você falou, que não é postar e correr, tá? Quem posta e sai correndo do LinkedIn, o que acontece? O post, ele não tem engajamento. O ideal, antes de você postar, é você fazer uns 3 a 5 comentários, tá? Porque o LinkedIn tem um algoritmo. É como se fossem indicadores que ele diz que você está ali dentro, presente ou não. Então, antes de postar, você diz: Ó, eu estou aqui. Aí, fazendo comentários, dando like, etc. Comentário de valor, gente, né? Comentário. Ai, amei. Parabéns, né? Isso não é comentário, não, hein? Comentário tem que ter, no mínimo, 3 a 4 linhas, que você tem que falar do conteúdo e dizer a sua opinião. Tá? Isso que é um comentário verídico. Aí você posta, depois você continua fazendo comentários, dando likes naqueles conteúdos que estão relacionados a você. Também não é. E outra coisa, o ideal é a gente sempre comentar com as nossas conexões de primeiro grau, que é onde a gente tem um relacionamento mais íntimo. Vou aproveitar e vou falar que no LinkedIn tem conexão de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau significa o quê? Que você pertence à rede dessa pessoa e essa pessoa pertence à sua rede. Quando você posta algo, a pessoa imediatamente recebe uma mensagem dizendo: Fulano postou. Não sei se você já percebeu isso, Sim, uhum. tá? De segundo grau, por exemplo, as suas conexões, que não são minhas conexões, são as minhas de segundo grau, porque você é minha conexão de primeiro grau. E Sim, terceiro grau é aquela conexão que não tem nada a ver, que a gente está distante, nós não temos nenhuma conexão que tem conexão com aquela pessoa. E se você quiser ficar postando, comentando em conexões de segundo grau, solicita amizade. Só que agora também tem uma grande diferença. São grandes detalhes, pequenos grandes detalhes. A diferença entre conectar e seguir. Por exemplo, quando eu sigo uma pessoa, o que tem de diferente? Só quando ela posta, quando ela comenta, eu recebo que ela está agindo dentro do LinkedIn. Ela não, quando eu posto, ela não recebe nenhum aviso.
Agora, quando eu me conecto com ela, tá? Que eu mando uma mensagem dizendo por que eu quero me conectar. Olha, achei o seu perfil interessante, gostaria de me conectar com você, que isso é etiqueta digital, né? Não é chegar chegando. Dizer o motivo por que você quer uma conexão com aquela pessoa. Nesse caso de conexão, toda vez que ela faz algo dentro do LinkedIn, eu recebo uma mensagem e vice-versa. Aí a gente fala que é uma conexão de valor. Outra coisa com relação à conexão, tem que ser conexão estratégica. A partir do momento que você sabe o que você quer dentro do LinkedIn e como que você quer ser percebido, aí você vai solicitar conexões com pessoas que vão agregar valor à sua marca pessoal. Excelente, ótimos pontos, ótimos pontos. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, porque eu gosto dessa parte de ferramentas, né, de inteligência artificial, de tecnologia. Então, o que eu gosto de fazer na rede é muito de compartilhar aplicações dessas ferramentas na enfermagem. Então, faz sentido para o meu público ter acesso a esse conteúdo. Então, eu estou criando uma rede de pessoas que também gostam, têm interesse nesses assuntos. Então, assim, cada vez mais eu vou me aprofundando nesse universo para que eu encontre mais pessoas que tenham esse interesse. E aí a gente, como a Sandra bem disse, comentários de valor, né? A gente precisa fazer. Se a gente quer receber pessoas comentando no nosso conteúdo, conteúdos de valor, na nossa publicação, conteúdos de valor, a gente tem que retribuir, né? É uma rede social, então a gente tem que fazer aquilo se movimentar. Então, se a gente quer que nosso post fique engajado, que as pessoas interajam, que tragam valor, a gente também tem que fazer isso no post do outro, né? Do colega que tem relação. É a etiqueta digital, né? Porque o LinkedIn é uma rede de relacionamento. Relacionamento implica o quê? Em troca. Eu dou um like, eu comento o seu post e você, em contrapartida, dá um like e comenta meu post. Aqui, ó, eu só queria abrir um parênteses, tem duas pessoas aqui, a Sara e a Elizabeth. Elizabeth é uma ex-mentorada minha, que estão aqui, ó. Prazer em ter vocês aqui na nossa live. Muito prazer, gente. Sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá aberto, tá bom? A gente vai conversando aqui, mas vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. A gente vai trocando aqui. E, Sandra, um ponto que eu acho que é muito importante, que você trouxe lá no início, é que apesar de ser uma rede social, é uma rede social profissional. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai compartilhar, porque as pessoas lá comentam mesmo, né? Então, assim, elas vão te indagar, vão fazer perguntas sobre o assunto, vão interagir. Então, se você vai ser mais técnico, vão vir pessoas que são mais técnicas e te perguntar sobre aquele assunto. Se você vai fazer um assunto mais polêmico, vão vir pessoas mais polêmicas para comentar. E aí eu penso que é muito feio você apagar um post. Então, estuda aquele assunto que você vai postar. A minha percepção é essa. Entenda um pouquinho, pelo menos, do que você está postando, porque as pessoas vão vir, né? E cada vez, conforme você vai crescendo, a minha percepção é que cada vez mais vão vir pessoas diferentes do seu núcleo, né? E, inclusive, com relação ao comentário, ele é tão sério, eu não sei se você reparou, que ele agora entrou no algoritmo. Que tem post que você comenta, às vezes o seu post deu engajamento de 1.000, 2.000, e o seu comentário vai para 5.000 de engajamento. Sim. Olha a importância de você ler o conteúdo e comentar de forma assertiva. Então, não é fazer qualquer comentário, tem que ser um comentário pertinente. E o comentário ele deve ser composto de, primeiro, o que se trata, o tema do post, e depois emitir a sua opinião. Perfeito. Sandra, a gente falou um pouquinho sobre essa visão do profissional sobre a rede. Agora me conta um pouquinho como que você tem percebido as empresas na rede, no sentido de que você está vendo recrutadores na rede, você tem visto
a pessoas sendo contratadas pelo LinkedIn. Eu vou contar um pouquinho da minha percepção, mas eu queria te ouvir um pouco mais, porque as pessoas, pelo menos ao meu redor, ainda veem muito a entrega do currículo direto na unidade, né, no hospital ou na clínica que quer trabalhar. Tá tudo bem fazer assim, mas como que você enxerga o LinkedIn, esse ambiente digital, como porta de entrada para uma empresa, uma health tech ou um hospital mesmo? Como que você tem percebido? Falando sobre o currículo, começar falando sobre o currículo, por exemplo, aqui em São Paulo, nos grandes hospitais, na grande São Paulo mesmo, a entrega é via plataforma digital, que você encontra a vaga no LinkedIn, e o LinkedIn geralmente vai te encaminhar para Gup, vagas.com, Infojobs e assim sucessivamente. Não tem muito essa história de você entregar o papel. Hoje é tudo digital, tá? E o que eu vejo um exemplo do meu último mentorado da mentoria de LinkedIn. Ele chegou e tinha 300 e poucos seguidores. Uma coisa que o LinkedIn se importa é o número de seguidores que você tem. Você tem que ter no mínimo 500 seguidores para você ser uma pessoa que se relaciona com outras pessoas. Geralmente, quem tem um número inferior a 500 são pessoas que não se relacionam, que não solicitam conexão, tá? E são aquelas pessoas que a gente diz fantasma. Ela está ali só absorvendo conteúdo, mas não tem coragem de dar um like. E isso é 98% das pessoas que estão no LinkedIn. São fantasmas. Não tem coragem de dar um like, não tem coragem de comentar. E as pessoas que se posicionam, como esse mentorado que eu estava falando, olha, com 45 dias de mentoria, ele conseguiu fazer diversos tipos de reunião, surgindo oportunidades reais para ele, e ele ficou encantado com o tema que ele, a partir do momento que ele se encontrou e conseguiu publicar exatamente aquilo que a audiência dele queria, ao invés de ele solicitar conexão, ele falou, está chegando mais gente aqui do que eu estou pedindo. Eles estão gostando mesmo do que eu estou escrevendo. Isso é um ponto positivo. Então, de acordo com o que você escreve, é aquela história que eu vou repetir. Quem é você? Para quem você está escrevendo? Por que você está escrevendo? Qual é a relevância? Quando você sabe isso, chega, sim, oportunidades na sua rede. Agora, se você publica de forma aleatória, não vai chegar mesmo. Exatamente. A minha percepção é que a minha oportunidade de uma health tech, primeiro, veio do LinkedIn, então eu tenho muito a agradecer à plataforma, então, assim, me conectou com a empresa, mas eu vejo cada vez mais esse universo de health tech sendo povoado por pessoas que estão no LinkedIn. Então, hoje, dentro da minha rede, diversos enfermeiros que me adicionaram hoje estão nessas empresas health techs. Não que eu tive relação direta, mas que ao enxergar o conteúdo que eu posto e outros enfermeiros como você também posta, acabam se encontrando também nesse universo de health tech e empresas no geral. Então, eu tenho visto assim o LinkedIn crescer muito nesse universo da enfermagem. Para aqueles que se posicionam bem, como você trouxe na sua fala, e para quem, falando um pouco, puxando a sardinha para o meu lado, né, quer atuar na área de saúde digital, eu acho que é fundamental estar na rede, no LinkedIn. Eu acho que... Não, Pode não falar. pode terminar, não. Termina o seu pensamento. Lá, além de você encontrar vagas, recrutadores, dependendo, por exemplo, eu falo de assuntos mais técnicos, de ferramentas, desenvolver aplicativos, etc, etc. As pessoas
começam a ver seu portfólio e acabam entrando em contato com você, seja para ofertar uma vaga, ou seja para entender o que você está fazendo, para se unir a você e propor novas possibilidades de relação e quem sabe no futuro aquilo também não vire um emprego, né? Mas assim, essa percepção que eu tenho tido ultimamente da rede. Ela acontece, só que algumas pessoas querem milagre. Elas postam um mês, não aconteceu nada, essa rede não presta. Não é assim. Porque quando você começa a postar, você precisa de se encontrar. Se encontrar, que eu digo, qual o assunto que eu tenho mais afinidade e avaliar de forma contínua os seus posts. Esse tem um engajamento muito grande, então é esse tema que eles querem. Ou você insiste num tema que a sua audiência não quer, não adianta. Você tem que aprender a ler, a conhecer o LinkedIn. E as pessoas falam que não funcionam sem conhecer, sem ter consistência, sem persistir. Assim não funciona mesmo. Exatamente. É um currículo vivo, né? Então você tem que estar interagindo ali, porque senão não é igual um Lattes da vida ou um currículo que você faz em PDF e acabou. Não é isso, né? É uma rede viva. E é isso. Sem contar que a rede é viva, a nossa carreira também é viva, é uma coisa dinâmica, que você tem que estar avaliando, reavaliando, agindo, tá? E mudando. Igual o algoritmo também muda. O algoritmo, do jeito que funcionava há 2 anos, não funciona agora. E com a inteligência artificial, não sei se você já chegou a ver, o LinkedIn também tem uma inteligência artificial que auxilia você a produzir textos. Achei muito grotesco ainda, não está afinada, está bem grotesca, mas eu até fiz um teste, eu tive que me deu mais trabalho, que eu tive que mudar tanto, eu falei, não dá para usar ainda a IA do LinkedIn. Tá ajustando ainda, né? Tá em momento de aprendizado. Eu acho muito bom, assim, de verdade. E Sandra, para a gente ir já para o final, me conta um pouquinho sobre sua percepção. Enquanto isso, gente, pode fazer pergunta caso alguém tenha, ou depois nos comentários, né? Vai ficar salvo, então depois nos comentários a gente vai olhar lá para respondendo conforme for dando. Me conta um pouquinho, Sandra, para você. Eu sei que hoje você está numa posição que você é mentora. Por si só, mentora já tem uma posição de destaque para poder direcionar as pessoas, né? Destaque que eu digo de perspectiva, né? Mas como para você, na visão de enfermeira, se tornar top voice no LinkedIn, o que mudou para você, assim? Eu sei que para a gente que está lá publicando todo dia é um reconhecimento do trabalho, mas Realmente é o reconhecimento do trabalho, algumas oportunidades que surgem. Inclusive, o próprio LinkedIn já me contratou para fazer uns vídeos para eles. Foi muito interessante. Isso foi no final de 2024 para 2025. Oportunidades surgem. Mas aí, assim, já que a gente vai fechar, eu gostaria de falar como que a gente, vamos dizer assim, transforma o LinkedIn em visibilidade e oportunidades, tá? Primeiro, para você ter visibilidade dentro do LinkedIn, você tem que estratégia. Não é vaidade, não é número de likes, tá? Isso é bom? É. A gente fica feliz quando tem muito like e muitos comentários, mas você tem que ter estratégia. E visibilidade com estratégia gera oportunidade. Aí, a partir do momento que você começa a publicar, para você virar uma autoridade, por exemplo, em saúde digital, você compartilha o seu conhecimento e mostra a sua experiência prática naquela área bem específica que você falou que você gosta de publicar, mais relacionada a ferramentas. Outra coisa, para você transformar o LinkedIn em oportunidades, conexões qualificadas.
o LinkedIn é uma rede de network. Então, Sim. é aquilo que a gente já falou. Você tem que se relacionar com pessoas de forma intencional. Se vocês têm a especialidade, tá, no digital, você vai se conectar com pessoas que têm o mesmo gosto que você. Para quê? Para gerar conversa. Se você começa a publicar com quem não tem nada a ver com o digital, como que a pessoa vai opinar sobre aquilo que você escreve e vice-versa, tá? E aí você vai ter interações relevantes quando você sabe quem é o seu público. E aí vem a sua reputação digital, tá? O que o seu perfil comunica? É importante. Seu conteúdo gera valor? E conversão. Quando você vira uma autoridade, tem conexões qualificadas, você tem uma reputação digital, começa a vir os resultados, que são convites para projetos, parcerias, convites para palestras e também algumas oportunidades de emprego. Então, vamos Exatamente. dizer, o caminho para gerar visibilidade ou oportunidade, basicamente, é esse. Aí, gente, isso não acontece em um mês. Você tem que ficar ali. O que eu digo você tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que ter constância, tem que ter consistência naquilo que você faz, Intenção, né? pelo menos um ano. E outra coisa, virou Top Voice, foge do LinkedIn, você perde o título. É, porque a plataforma quer que as pessoas estejam ali, né? Então, assim, Exatamente. você tem que fazer É a isso roda que a girar. plataforma quer. Então, o segredo praticamente é constância, consistência, disciplina e foco. Excelente. E a princípio não vi nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu gostaria de encerrar já, para a gente ir encerrando, fazer duas perguntas. Uma, para as pessoas que estão iniciando, já que você falou que esse não é um público que te busca tanto, o que você indicaria para essas pessoas? E a segunda pergunta está muito relacionada, que é para pessoas que querem uma recolocação. Então, as pessoas que querem mudar drasticamente da sua posição que está atuando, às vezes está na assistencial direto, quer ir para gerencial, ou você que tem mais, já está mentorando as pessoas, como que você enxerga essa mudança? Então, seriam essas duas perguntas, para quem está iniciando e para quem está buscando uma recolocação, uma readaptação aí no cenário. Ó, você fez duas perguntas, eu vou falar que é 2 em 1. A mesma resposta serve para as duas. Primeiro, quem é você profissionalmente? Qual é a sua especialidade? Porque o que a gente vê? Com a facilidade de fazer pós-graduação, essas pós aí de 90, 50 reais, tem profissionais que faz pós em UTI adulto, estratégia de saúde da família e auditoria. Uma coisa não conversa com a outra. Então, ela precisa de saber qual é a especialidade dela. A partir do momento que ela sabe como que ela quer ser percebida, construir a sua marca pessoal, aí sim que essa pessoa vai começar a produzir conteúdos. E baseada em quê? Conhecimento e experiência. Quem dá vários tiros não acerta o alvo. Você tem que ser certeiro para você acertar o alvo. É igual o que as pessoas falam, né? Que se tiver que derrubar uma árvore, não que seja no sentido direto, mas é melhor passar mais tempo afiando o machado do que batendo várias vezes na árvore, né? Então é muito disso, né? A gente afiar bastante o machado antes da gente ir para a ação em si. E é isso mesmo, e não tem milagre. Eu falo que não tem milagre nem bruxaria, tem muito trabalho. Para você ter estratégia dentro do LinkedIn, é importante você conversar com as pessoas, fazer perguntas ou fazer uma mentoria. E aí eu vou aproveitar e vou falar da minha mentoria LinkedIn Funcione a Sua Carreira. Para você ser mais certeiro e gastar menos tempo dando tiro fora do alvo.
E Sandra, hoje você está atuando somente na mentoria? Como que você está? A gente tinha conversado um pouquinho sobre a Hub. Me conta um pouquinho como que está esse cenário. Vou deixar espaço aberto para você aí, para onde que as pessoas te encontram hoje. Hoje eu falo, me encontra no LinkedIn. Eu procuro estar no Instagram e também no YouTube, mas eu não tenho perna para estar em todos os três. Aonde que eu estou todos os dias é no LinkedIn, principalmente porque o LinkedIn é meu escritório. 98% dos meus clientes vêm do LinkedIn, então eu tenho que estar forte lá, tá? Com relação à Hub Talento Saúde, tá? Que é uma comunidade exclusiva para enfermeiros, ela, vamos dizer assim, está engateando ainda. Por que que está engateando? Porque os nossos colegas, eles querem receber sem dar nada em troca. Até conhecimento. E hoje, eu até conversando com uma amiga, falei, o enfermeiro ainda não está na posição que deveria estar na diretoria, porque ele tem dificuldade de pagar pelo conhecimento. Ele quer conhecimento gratuito, e isso não tem. Por exemplo, nós, olha o quanto que a gente estudou para poder ter um título de mestre. E não foi gratuito. A gente está oferecendo conteúdo de valor no LinkedIn gratuito. Você cobra R$ 90, ele acha carésimo. Para adquirir um conhecimento, para ele conseguir, vamos dizer, subir de nível muito mais rápido. Dos, assim, que eu acho que está engateando é por isso. Tem outros fatores também, Sim, tá? Mas é difícil. É muito difícil, você sabe o quanto que é, né? sim. É desafiador, né? A percepção de valor no conhecimento, né? No geral, na população geral. Eu penso que muito na linha do que você trouxe. A enfermagem só vai se tornar protagonista, já que a gente ouve tanto essa palavra, né? Enfermagem protagonista, enfermagem em destaque, quando a gente buscar o conhecimento de verdade. Então, talvez a gente precise de maturidade para que a gente alcance posições que a gente almeja, enquanto enfermeiros, enquanto profissionais, enquanto reconhecimento profissional mesmo, né? Exatamente. E você tem que investir em você, que aí, você, quando você sabe aonde você quer chegar, você investe em você. E não adianta terceirizar. A nossa carreira expressa aquilo que a gente fez com ela. Ela é o retrato fiel, ou preto e branco, ou colorido daquilo que a gente fez com ela. E não adianta dizer, ninguém me dá oportunidade. Você mesma está se dando oportunidade porque você cava a oportunidade. Nesses Exatamente. meus 40 anos como enfermeira, o que eu percebo é que ninguém dá nada para ninguém. Você cava oportunidades. E para cavar oportunidade, são muitas noites acordadas, são muito, assim, falta de sono, noites mal dormidas, porque você opta por estudar. Sim, é uma opção, né? Então, para aqueles também que querem me encontrar, eu falo muito de saúde digital. Então, se é um interesse também, pode me encontrar lá no LinkedIn também, já que o assunto da live é sobre esse. Com certeza a gente estaria lá com maior presença nessa. E eu também tenho uma plataforma chamada Nurse Experience, que é uma plataforma para desenvolver habilidades e competências para profissionais que querem atuar nesse cenário. Então, o enfermeiro, por vezes, já tem um raciocínio clínico estruturado, mas quer desenvolver habilidades e competências específicas para atuar nesse cenário. Às vezes não, é necessário que você ajuste o seu raciocínio para o ambiente digital, onde você não tem um exame físico, você não tem algumas ferramentas como os nossos sentidos, a gente precisa ajustar eles para que a gente atue da melhor maneira no ambiente digital, com segurança, tanto para o paciente, tanto para você, né, quanto profissional. Então, estou aí nesses dois cenários.
Sandra, gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, pela sua presença, pelos ensinamentos. Estou com um caderninho cheio aqui, não é mentira. Muito obrigado e deixo aí aberto caso você queira deixar uma última mensagem para a audiência. Como eu falei, a gente depois vai dar uma lida nos comentários, caso tenha. Se tiver alguma dúvida, eu estou disposto e disponível para ajudar da melhor maneira possível. E acredito que a Sandra também, já que a gente já fez alguns contatos no LinkedIn, é super aberta, super solícita a qualquer momento, assim, super gente boa. Eu tenho assim a agradecer você essa oportunidade de a gente estar aqui falando para os nossos colegas, alertando sobre a importância de ter estratégia para utilizar o LinkedIn. E para me encontrar no Instagram e no LinkedIn. Perfeito, Sandra. Uma ótima noite para você. Mais uma vez, muito obrigado e a gente continua se falando. Tá, eu que agradeço. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.